pedir aos irmãos que me acompanhem em pensamento uma pequena oração por aqueles que sofrem pelas enchentes, aqueles que perderam tudo. Então vamos rogar ao Pai, ao nosso irmão Jesus, aos benfeitores espirituais, para que esse pessoal possa ser amparado, ser confortado, ser consolado e receber daqui o nosso pensamento de amor, de paz, que eles não estão esquecidos, que Deus está com eles. É um momento transitório, logo em seguida, tudo voltará ao normal. Temos certeza disso. Obrigado, Pai, que assim seja. Então, eu sou o Celso, e hoje a nossa doutrinária, a primeira missão, a família. Então, esse ponto está no capítulo 14, honrar pai e mãe, no número 5 a 9. Vamos lá, diz assim, no capítulo 14, no item 5. Jesus estava reunido com alguns amigos, algumas pessoas que o seguiam, e ele diz assim, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer a sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem deles, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se ao lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentaram em torno dele, e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E lhes respondeu Jesus, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar para os que estavam assentados ao seu redor, disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do Pai, a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu vou pedir o auxílio do Evangelho para a gente poder entender isso um pouquinho melhor. Então vejam que ali ele fala que Jesus havia perdido o espírito. Jesus não tinha uma boa relação com seus irmãos. Eles achavam que ele era meio perdido, que ele era meio fora da casinha, como a gente consegue dizer hoje. E vocês vejam que, imaginam que uma pessoa, um ser, de repente aparece dizendo que é o profeta, que é o enviado de Deus, que é o Filho de Deus. Eu acho que qualquer um de nós sempre vai ficar um pouco desconfiado com isso. Mas é importante aqui também essa forma que ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Então no Evangelho, lá nesse mesmo capítulo, o item 6 e o item 7, tem dois parágrafos que nos ajudam a entender isso aí, porque dá uma ideia de que Jesus está simplesmente se omitindo a sua família. Isso é a primeira impressão que dá. E Jesus, nós sabemos que era bondoso, que era puro amor, jamais ele faria qualquer coisa para atingir qualquer pessoa, quanto mais sua mãe e seus irmãos. Aí diz assim, certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. O fato irrecusável é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Não podia, pois, destruir de um lado e o que estabelecer de outro, de onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que se certas máximas estão em contradição com o princípio,
é que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos poucos avançados não tinham compreendido a sua missão, sua conduta e seus olhos era bizarro, a seus olhos era bizarro, e seus ensinamentos não lhes haviam tocado, uma vez que não houve nenhum discípulo entre eles. Parecia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como um estranho do que como um irmão. Então vejo que ele tinha, até na própria família consanguínea, algumas diferenças, né? Se Jesus tinha isso, quem somos nós para não ter essas rusgas, para não ter esses pequenos desentendimentos dentro da nossa família? Lá no capítulo 14, aí, no item 5, ele nos fala de honrar pai e mãe. Os espíritos nos orientam a agir com piedade filial, junto ao amor pelos que ainda devemos. Respeito. O respeito nós devemos não só ao nosso pai e nossa mãe, aos nossos familiares, mas a todas as pessoas. O respeito é fundamental para a nossa sociedade, para seguirmos como seres humanos humanizados, que vivemos em sociedade, né? Atenção. As pessoas, quando ficam um pouco mais velhas, elas merecem mais atenção do que as mais novas. Elas têm dificuldade para caminhar, dificuldade para se alimentar, dificuldade para dormir. A maioria das pessoas com uma idade mais avançada são um pouco depressivas, porque elas se tornam fisicamente não incapazes, mas diminuem o seu potencial de trabalho. Na verdade, as pessoas trabalham em média 30 anos, 35 anos, outros mais, outros menos, e chega numa certa idade que a gente perde um pouco as forças, né? A gente vai tendo alguns problemas de coluna, como hoje, a minha lombar está terrível, mas não podemos entregar, temos que continuar. Tá? Obediência. Sempre devemos obedecer a nossos pais, nossos irmãos, nossos pais principalmente, porque eles já viveram grande parte da vida, eles têm a experiência. A maioria dessa meninada que chega ali nos 15 até os 20 e poucos anos, eu chamo eles de super-homens, porque eles não acreditam no mal que vai acontecer qualquer maldade com eles. Não, eu sou um cara, comigo essas coisas não acontecem, e se aventuram na noite, muitas vezes usando drogas e outras coisas mais, e não tem aquela obediência que o pai e a mãe determinam. A gente é chato? Mas faz parte do pai e da mãe ser chato. Cobrar? Quem é que gosta de ser cobrado? Ninguém gosta de ser cobrado. A gente acha que o nosso mundo é maravilhoso, quando na verdade quem nos vê de fora, muitas vezes não nos enxerga assim. Mas é muito mais fácil a gente enxergar nos outros sempre alguma coisa diferente. Né? Paciência. Essa aqui é fundamental. Eu tenho uma irmã que mora comigo, ela é mais nova que eu, mas ela já está tendo dificuldade de caminhar, para comer uma série de coisas. Isso tem me ensinado muita coisa. Que aquilo que eu não consegui fazer para minha mãe, porque a minha mãe teve um problema muito rápido, né? Eu estou fazendo para ela. Nem sempre, aliás, é muito difícil a gente ter paciência com uma pessoa que tem dificuldade para caminhar. Porque quando tu está bem fisicamente, tu te desloca, tu te move muito mais rápido, e tu acha que aquela pessoa tem que te acompanhar. Quando na verdade não é assim, uma pessoa que tem limitações. E mesmo nós que temos, vamos dizer assim, uma saúde perfeita ou quase perfeita, também temos dificuldades em relação a outros mais novos que nós. Então, assim, a paciência é fundamental.
Se você não está naquele momento com paciência, vai lá fora. Faça como Jesus 7 vezes, 70, não é uma vez só, não conta até 10, faz 7 vezes, 70 vezes. E volta. Assim dizem os Espíritos, é preciso ser mais caridoso e atencioso para com os pais do que para com o próximo de um modo geral. É porque os pais são a nossa família, né? Não que a gente não tem que ser caridoso de um modo geral. Jesus nos ensina isso, né? Caridade para o próximo, né? A nós e a Deus, né? Deve-se ter também carinho e atenção para aqueles que assumem o papel de pai e mãe. Essa frase especificamente é dirigida àqueles pais adotivos. Aqueles pais adotivos que algumas correntes do Espiritismo dizem que o filho adotivo é um filho daqueles que deixamos de ter no passado, em função de alguma coisa, de algum problema. Então ele vem para nos preencher. Devemos ajudá-los em suas necessidades, proporcionar a eles repouso na velhice, cercando-os de cuidado, como eles fizeram conosco na infância. Sabe que é muito importante essa questão da infância? Porque ali é que nós começamos a educar os nossos filhos para quando nós vamos ficar velhos. Porque a mesma assistência que nós damos para as crianças, que hoje já são homens ou mulheres, nós vamos ter quando nós envelhecermos deles. Se ele não tiver esse exemplo em casa, ele não vai praticar. Ele não vai utilizar isso de forma nenhuma. Vamos lá. Deixa eu passar dois. Aí no item 8 ele diz assim, não é o pai quem cria o espírito de seu filho, mas ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Isso a gente já sabe, né? Que é do homem, que é de Deus, é de Deus. O que vem de Deus é o Espírito. E aquele ser que está sendo gerado, ele foi gerado com uma das maiores energias que se conhecem, que é a energia do sexo, do amor. Ali já se começa a demonstrar o amor. Os espíritos que encarnam uma família, mesma família, como parentes próximos, são quase sempre espíritos simpáticos entre si, unidos por relações anteriores. Mas também pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que a ele serve de provação. Os verdadeiros laços de família não são os laços de sangue, mas sim os de simpatia e afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler as obras do André Luiz, mas tem um capítulo, um livro do André Luiz chamado Missionários da Luz. E nesse livro, Missionários da Luz, tem um capítulo dedicado à reencarnação de Segismundo. A reencarnação de Segismundo, nós vamos dar uma pequena pincelada, porque não é sobre reencarnação que nós estamos falando. Mas, assim, bem no passado, Segismundo acabou assassinando Antônio para ficar com Raquel, em uma das suas vivências. Então, ali nesse capítulo, ele relata toda a dificuldade para poder consertar isso que o plano espiritual tem. Porque imagina, lá no plano espiritual, tudo é visível. Imagina tu conviver com aquela pessoa que te matou. E ainda vir na Terra, como propunham os espíritos naquela situação, como filho daquele casal, da Raquel e do Antônio, mas cujo homem, marido da Raquel, e matou. Então vejam as dificuldades para se contornar isso tudo. Tanto que o espírito, em alguma outra ocasião, estava se negando a vir, a nascer, porque ele tinha medo do que poderia acontecer. Afinal, ele era o algoz do pai,
vezes nós temos dentro da nossa família, é óbvio que a gente não chega a uma situação dessa, mas quando nós passamos por uma situação semelhante em um ponto ou outro, não até que pode, mas é muito raro, numa questão de assassinato, mas as famílias normalmente, como diz aqui, elas são unidas dentro do mesmo círculo, geração após geração, conforme a necessidade de progressão, de evolução. E a gente vem aqui para nos melhorar dentro dos nossos vícios, né? E essa família é a que vai nos ajudar, né? No capítulo 14, ainda no item 9, a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: o que fizeram os filhos de que foi confiado? Se permaneceu atrasado por culpa de vocês, seu castigo será visto entre os espíritos sofredores, pois sua felicidade dependia da dedicação que dispensariam a ele. Mas a gente vai falar o contrário, mas aqui diz o seguinte, ó: se te for confiado um filho, uma filha, 2, 3, 4, tu é responsável por ele. Tu é obrigado a lhes mostrar as coisas certas, o rumo das coisas erradas, é obrigado a lhes apresentar Deus, é obrigado a fazer com que eles progridam, e até os 7 anos a gente pode tornar isso maleável, porque lembre que aquele espírito que está vindo como teu filho, ele é um espírito milenar. Ali pelos 18 anos ele vai assumir a forma que ele tinha. A forma não, mas o caráter, as coisas boas e más que ele tinha, as inclinações anteriores. É certo que nós temos que orientar nossos filhos sempre que for necessário, que eles nos pedirem, mas não devemos nunca nos intrometer na vida deles. Eles têm que caminhar com suas próprias pernas, afinal, nós também caminhamos com as nossas pernas. Nós também tivemos a nossa cota de erros. Nós também deixamos de ouvir nossos pais muitas vezes. A cada geração que passa, a gente diz assim: ah não, mas no meu tempo era bem melhor. Eu lembro quando eu era guri, eu fazia Porto Alegre todo a pé. Daí nos parques, aquelas coisas, né? Para dançar, enfim. Hoje eu acho que onde eu morava lá, eu não se anda uma quadra sem ser assaltado. Então, terrível que tá. Isso não é questão de Porto Alegre, isso em qualquer lugar, está tudo assim. Mas temos esperança. Se Deus quiser e Ele quer, nós vamos cada vez mais nos melhorar. Não rejeitem, portanto, o filho do berço. Não rejeitem, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que só sabe pagar com gratidão aquilo que recebe. Não foi o acaso que fez assim, como também não foi o acaso que o enviou para que dele cuidasse. Essa é aquela ovelhinha negra que nós já falamos aí outra vez. E ali nós temos que nos manter, e aquele torvelinho de dor vai, muitas vezes a vida inteira, né? Nos corrigindo, nós vamos aprendendo com eles, mas a nossa ideia é fazer com que eles aprendam mais com a gente do que nós temos. Tipos de família: material e a família espiritual. Tá? Então, a família material é estabelecida por laços sanguíneos. Isso aqui é basicamente um resumo, né? A espiritual decorre exclusivamente de afinidade e de comunhão de ideias e valores. Então nós temos duas famílias, né? Sanguíneas, terra, né? Pai e mãe, carne, e a espiritual. O parentesco corporal é estabelecido a partir da necessidade de aprendizado e refazimento dos erros do passado. E o espiritual, a parentela espiritual, é facilmente identificado. Quer dizer, nós vamos estar sempre, ou quase sempre, naquele mesmo povo, né? Pai, mãe, filho, outra geração, o filho pai, o filho da mãe, enfim, primos, sobrinhos.
gente pode aqui até incluir amigos, vizinhos. E esse pessoal, nós também tivemos contato com ele na espiritualidade. Essa família que está aqui hoje, ou seja, nós também tivemos contato na espiritualidade. Nada é acaso. O fato de nós estarmos juntos hoje já foi planejado. E nós estamos aqui ouvindo essas coisas, inclusive serve para mim mais ainda, porque a gente que trabalha no centro espírita, que é médium ou que é qualquer trabalhador, todo mundo assim, legal, aquele cara é médium, aquele cara recebe, ele, né? Não, nós somos os maiores devedores. É por isso que a nossa mediunidade ela é um pouco mais avançada. Mediunidade todos nós temos, alguns mais avançados, outros menos. Pode ser ou não composta de espíritos afins, ditos parentes espirituais, isso do material. A espiritual são as pessoas que se buscam e têm prazer na companhia uma das outras, elas têm valores em comum e seu relacionamento é tranquilo e prazeroso. Isso aqui serve também, essa questão de buscar as pessoas nas nossas relações de amizade mesmo aqui na Terra, e mesmo no mundo espiritual, ou quando nós partimos, todo mundo tem medo do umbral, na verdade, mas a gente vai para o grau de umbral ou para a posição num outro nível superior, de acordo com aquilo que nós pensamos. É o nosso pensamento que nos conduz. Eu não acredito que qualquer um de nós aqui poderiam estar na noite usando drogas ou qualquer outro tipo de coisa. Porque nós somos um grupo de pessoas mais ou menos, né, no mesmo nível intelectual, no nível espiritual. Nós mais ou menos temos o mesmo conhecimento, o mesmo amor. Porque seria muito simples, um dia lindo desse que a gente podia estar fazendo. Ou em casa, no sofá jogando, o dia vale a pena ver de novo, ou na praia, o dia está lindo hoje para a praia. E a gente está aqui no centro espírita, porque a gente acredita no mundo melhor. E ele vai ser melhor, com certeza vai ser melhor. Não sei se esse casal ainda. Eu sempre gosto de trazer essa figurinha para dar uma animada no pessoal, porque chega uma hora que nós somos, né? Fica meio. E o que me chamou a atenção disso aqui foi justamente lá atrás, o retrato, né? Ou como a minha família fala no anterior, o Kodak do casamento. Vejam que a relação era bem diferente. O que aconteceu com os anos que essa família ficou assim? É o desgaste? Com certeza é o desgaste. Não é fácil. Não é fácil. A vida de família não é fácil. Porque se ela fosse fácil, nós estaríamos lá na categoria de espíritos puros. E não aqui nos próprios questões. Tá, gente? O livro dos Espíritos, aí na 208. Nenhuma influência exerce os espíritos pais sobre o filho depois do nascimento deste. Ao contrário, bem grande influência exerce. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso dos outros. Pois bem, os espíritos pais têm por missão. A gente sempre acha que a missão é do Chico, Madre Teresa de Calcutá. Não, todos nós somos missionários. Todos nós temos aqui uma missão. E a principal delas é nos melhorar. Pais têm por missão desenvolver os seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se culpados se vierem a falir o seu desempenho. Nós já falamos sobre isso, né? Vamos dar uma adiantadinha porque o relógio já está. Por que é que de pais bons, virtuosos, nascem filhos de natureza perversa? Não é raro.
que o mau espírito peça-lhes que sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem para a melhor senda, e muitas vezes Deus não consegue o que deseja. Que legal isso aqui, né? O espírito pede, mas muitas vezes ele também diz, vai, não tem. Ah, mas eu não quero. Não tem que. Tu tem que ir. Que é aquela nossa encarnação compulsória. A maioria de nós faz uma reencarnação negociada. Nós sentamos na mesa com os nossos protetores, eles nos dizem, olha, isso, aquilo, eu quero fazer aquilo ali, eu quero resolver aquele problema lá com a minha irmã, que lá no passado eu chamava ela isso, aquilo outro. E assim por diante, muitas vezes os espíritos dizem assim, olha, tu está pegando muita coisa, tu não vai resolver. E muitas vezes eles nos deixam vir com essa carga pesada para que nós vejamos se conseguimos ou não. Se não conseguimos, ele vai nos dar uma nova oportunidade, né? E os seus pensamentos de prece podem os pais atrair para o corpo a informação do filho como de preferência a um inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhe nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Quer dizer, eles não podem melhorar extremamente, né? Mas eles podem contribuir para a melhora. E muito. Né? Agora vamos dar mais uma olhadinha numa família tipicamente africana, né? Que não deve ser muito bom exemplo para ninguém. O homem realmente é um cidadão que merece atenção, um pouco mais de atenção, sério. São 13h30. Pode-se considerar como missão a paternidade, é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo um grandíssimo dever que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e dedicada, que o torna propício a todas as impressões. As crianças, quando nascem, assim como os filhotes dos animais, quem não acha bonito um filhote de leão? Eu não vejo um filhote de leão, só na televisão, é óbvio, né? Os cachorrinhos, quando nascem, eles têm uma aura própria da beleza, da boniteza, de cantura. Quando crescem, é claro, né? Aí é outra situação. O leão, principalmente, vira um animal feroz. Mas quando ele é pequenininho, é uma gracinha, é um gatinho, que bonitinho. Assim as crianças. A gente tem que educá-los, forçá-los. Pai tem que ser pai não tem que ser amigo. Mãe tem que ser mãe não pode ser amiga. Ela pode desenvolver um laço de amizade, mas na hora de cobrança das coisas, porque senão a conta vem depois. E aí aquela coisa que a gente viu lá atrás, o que tu fez com os filhos que eu te dei? São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que eles dispensaram? A resposta dos espíritos é não. Porém, quanto piores forem as profissões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. Vejam a questão da prova dos pais. Nós devemos criá-los da melhor forma possível. Cresceram, têm maioridade, estão fazendo bobagem, não é falha tua. Eu vejo muitas, principalmente as mulheres, eu errei com meus filhos. Pais também dizem isso. Mas tu errou por quê? Tu não tentou dar para eles tudo aquilo que podia dar, tanto material como espiritualmente, principalmente espiritualmente, que não adianta tu comprar os filhos.
Tem que educá-los. A tarefa da escola não é educar, é instruir. A educação é em casa. Aí nós já vamos chegando ao fim, né? Aí tem um textinho legal, de família, a melhor forma de arrependimento, expiação e reparação. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador de Jesus Cristo. Deus não dá assim, não dá prova acima das forças daquele que pede. Realmente, nenhum de nós pode chegar e reclamar assim, eu não aguento mais esse fardo. Não, tu aguentas. E foi o fardo que tu pedisse muitas vezes. Tá? Então, gente, está aí. Uma boa tarde a todos, uma ótima semana. Vamos agora ao passo. Eu agradeço a paciência de todos. Que assim seja.